Seja bem-vinda à aula Cliente Oculto. Vamos entender um pouco o que é cliente oculto, vamos aprender a aplicar sem perda de tempo, vamos aprender também a importância disso, que está muito ligado com o NPS. NPS, ele rege muitas tomadas de decisões, se não a grande maioria de tomadas de decisão das grandes indústrias, das grandes empresas. E você, eu acredito, que é pequeno ou médio empresário, você tem vontade de escalar um pouco o seu negócio. E não estou falando o termo que todo mundo vê na internet, de escalar, o que é escala, escala é volume, etc. Não, de escalar de ir para o próximo nível. Às vezes escalar é dar um passo, é melhorar um processo, você já escalou. Por quê? A escala é uma subida. Todo mundo tem o seu topo. Todo mundo tem o seu topo. O seu topo você nunca pode comparar onde você vai chegar com o que a outra pessoa chegou. Às vezes você tem vontade de faturar 100 mil, às vezes no mês. Às vezes você tem vontade de faturar 1 milhão no mês. E aí você não pode comparar o seu momento atual com o momento de outra pessoa, porque às vezes você pode sentar do lado de uma pessoa que o faturamento dela mensal é 1 bilhão. Eu estou falando de coisa que talvez para você seja irreal. Mas uma empresa do ramo farmacêutico, por exemplo, uma indústria, isso daí, se ela faturar 1 bi, ela vai fechar as portas. Então ela tem que faturar muito mais. Entendeu? Então, assim, às vezes você fala assim, eu faturei 12 milhões no ano, tá? E aí a pessoa tá batendo asa do seu lado falando que faturou o dobro, mas o quanto de lucro ela teve? Será que ela fechou no 0 a 0? Porque existe estratégia também que é importante fechar no 0 a 0, porque você vai melhorando o valuation da empresa, né? O quanto a empresa vai valer, o preço que a empresa vale, vai subindo, vai subindo, vai subindo, você consegue fechar no 0 a 0 ou até devendo um pouco, você não paga imposto ali, você reinvestiu todo o capital. Tal. Existe a estratégia, mas o quanto de imposto não, o quanto de lucro essa pessoa teve, que está batendo asa do seu lado? Será que ela, sabe, tá com sucesso? Será que às vezes ela tá com uma vida pessoal, tá legal? Ela vendeu um monte, mas ela às vezes tá tomando um monte de remédio, às vezes você. Então assim, nunca compare o seu topo com o topo de ninguém. Vamos começar por aqui, nunca compare o seu topo com o topo de ninguém. E aí para você conseguir melhorar muito, muito, você tem que crescer, porque você só vai conseguir administrar algo que está de acordo com o seu tamanho. Cada pessoa tem um tamanho de coisa para administrar. Você não vai dar um exemplo aqui, tá? E vamos ser bem humildes aqui no exemplo. Você não vai dar uma caminhonete para uma criança de 16 anos, né, de presente, que está aprendendo a dirigir, porque ela não tem capacidade de ter habilitação e afins. Você não vai dar uma casa para essa criança morar, apesar dela poder já ter, por ser herdeiro. Então, por ser seu herdeiro, vai se tornar dono de tudo aquilo, você ainda não dá administração para ela. Por quê? Porque ela não está no tamanho, aqui não está no tamanho suficiente para ela conseguir administrar aquele bem, aquele negócio. Você vai sempre estruturar a pessoa, porque é a experiência. Então, quanto mais você tem experiência, quanto mais você se força, quanto mais você se esforça, mais você cresce e mais capacidade de administrar coisas maiores você tem, e mais capacidade de levar o seu negócio para um outro nível você tem. Então, assim, entenda o seguinte, o seu negócio hoje, ele é do tamanho que você consegue, do seu tamanho, do tamanho que você consegue administrar. Porque se a empresa é reflexo do dono, logo o seu negócio é o seu reflexo. Então você é daquele jeito. Velho, você está falando então que minha empresa, eu não sou desse jeito, eu naturo a fachada quebrada, essas coisas, eu tô para mudar. Cara, se você tivesse mesmo para mudar, às vezes você fala que é recurso, coloca em ação, coloca um plano em ação, que aí o recurso ele vem. Porque o universo ele não gosta de lugares vazios. Se você espera ter para fazer, você normalmente não tem e não faz. Se você faz e precisa pagar, honrar com compromisso, e você é uma pessoa que honra com compromisso, o recurso aparece porque você é essa pessoa, então você gera esse recurso, por mais que você tenha que se esforçar bastante, e aí você consegue honrar com compromisso e está feito aquele negócio. Então, às vezes, você tem que tomar a decisão para que aquilo aconteça, não fique esperando, porque a espera é passiva, ela não é ativa. A ativa é ativador de ação. Então, se você quer ser uma pessoa ativa e levar as coisas para outro nível, comece a tomar decisões que te coloquem contra a parede. Vai te colocar contra a parede. O cliente oculto é uma dessas coisas que te coloca contra a parede. Olha só, eu vou fazer uma introdução um pouquinho menor,
mas eu estou fazendo muitas coisas de bate-pronto para aula, eu estou entregando o melhor aqui, tá? Eu estou esmiuçando o máximo para que você consiga ter resultado, porque assim, o meu resultado, o meu sucesso, ele é fazer você ter sucesso. Eu não consigo, eu tenho um princípio na minha vida, eu não consigo te entregar uma coisa e você não conseguir executar. Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, você vai ter acesso aqui à planilha que a gente vai fazer a aplicação. Se você tiver alguma dúvida, você vai entrar em contato com o time, vai te responder e vai te dar suporte. Por quê? Porque você precisa ter sucesso. Esse é o meu compromisso com você, tá bom? Então vamos entender um pouco do cliente oculto. O cliente oculto e como usar. Ele é simples, você vai avaliar a sua empresa, você vai avaliar 3 concorrentes direto e você vai criar um plano de ação lógico. E depois que você corrigir uma coisa, ou elevar essa coisa, às vezes não está pronta, mas você levou para um nível e a resolução dela vai ser no nível 2. Então ela ainda existe para ser resolvida, mas você já deu um up, você já deu uma melhorada. Então você vai criar, vai pegar e vai repetir. Pode ver que eu coloquei ali que você tem que repetir. Como a gente vai fazer isso? As áreas avaliadas. A empresa existem 4 áreas principais de operação para o NPS, para o Net Promoter Score. Então, assim, o NPS, ele é uma ferramenta, sabe aquele 0 a 10? Quando você avalia a nossa empresa, o nosso serviço ou o produto que você comprou de 0 a 10? Eu avalio, aí, algumas empresas é mais metódica, avalia primeiro a empresa, o atendimento, o produto e, por último, o quanto você indicaria, ou quanto você avalia a nossa empresa, o quanto você indicaria. Aí algumas colocam 2, 3, 4 etapas, dependendo da satisfação ou do quanto ela entende que o produto dela resolve a dor, como ela resolveu uma dor, às vezes tem uma reciprocidade, o cliente ele preenche aquilo ali. Às vezes ele não vai até o final, mas aparece lá o quantas pessoas não foram até o final e eles vão ajustando. Então, existem 4 áreas que são avaliadas: é o atendimento, a infraestrutura, a parte online e produto ou serviço. É simples, é muito simples. O cliente oculto ele vai avaliar isso. Ele vai avaliar o atendimento, e aí dentro do atendimento vai existir os parâmetros a serem avaliados, a infraestrutura, que aí é a parte física, é a parte tangível da empresa. As coisas que estão à disposição do cliente para ele, para ajudar na experiência dele. A parte online, às vezes é a entrega online da pessoa, às vezes é a rede social, às vezes é o produto, ele é online, às vezes pode ser o site que a pessoa entrou em contato com você. Bom, a parte online, a entrega online da empresa. O produto ou o serviço, aí é muito simples, é a sua solução, é a sua entrega. Bom, é importante, é muito importante. É um diagnóstico real da empresa, é a captação e retenção de clientes, a padronização e controle de processos. Assim, o que ele vai ajudar? Ele vai ajudar num diagnóstico real da empresa, ele ajuda na captação de novos clientes, porque você melhora o seu atendimento, parte online e afins, e retém esses clientes, porque a satisfação do cliente que retém ele, você melhora a padronização e controle de processos, tá? Você vai sempre ajustar isso. E isso quem fala não sou eu. Existem grandes empresas, grandes indústrias, muitos conhecidos. Eu tomo café amargo, às vezes faz uma carinha de ruim. Mas é um cafezinho aqui, ó. Cafezinho, e aqui tá escrito tudo está indo bem. Então, tudo está indo bem. Bom, o cliente oculto, ele vai resolver, ele vai dar um diagnóstico real da empresa. Muitos empresários me contratam, já contrataram e tiveram sucesso através dessa ferramenta. Teve empresas que já contratou essa ferramenta, uma ferramenta de treinamento do time comercial, apenas isso, e isso já deu um baita de um gás. Inclusive eu coloquei o resultado dessa empresa aqui, tá? Eu coloquei o resultado dessa empresa, a gente vai entender como que funciona a ferramenta é muito didática, muito prática. Bom, a aula poderia ser uma aula de 5 minutos, eu passaria os slides e mostraria a ferramenta que você aplicaria. Eu estou esmiuçando um pouco mais para que você consiga reter mais a informação. Então a empresa vai ter um diagnóstico, aplicando a ferramenta, vai ter um diagnóstico real da experiência do cliente,
vai conseguir melhorar a captação e retenção, porque é um problema que muitos clientes têm, não é captar o cliente, é reter. É fazer com que o cliente compre outras vezes com você, que aí você está indo no LTV, né? Então, fazer o cliente comprar mais vezes de você e fazer com que esse cliente indique, recomende você. E a padronização e controle de processos. A entrega ela fica mais rápida, fica melhor e você gasta menos com a entrega. E aí mais dinheiro no seu bolso. É onde eu consigo gerar economia para o empresário. Mas isso dentro da consultoria. Tá? Aqui também consegue, porque você vai padronizar o processo, você vai fazer a aplicação das ferramentas, você só não vai ter eu fazendo isso daí para você, que vai ser muito mais rápido. É onde as pessoas se perdem no meio do processo, né? É o benefício de ter, isso que eu tô falando é o benefício de ter o consultor dentro da empresa. O consultor ele faz as coisas acontecer mais rápido. É porque ele não tem uma conexão direta emocional com. Ele vai fazer o serviço, ele vai fazer o negócio acontecer. Ele ganha por resolução de problema. E ele tem vontade de ganhar cada vez mais, ele vai resolver cada vez mais problemas, vai ser mais rápido. A diferença de você ter o consultor e não ter é que você, por exemplo, com essa ferramenta aqui, você vai ter que criar o plano de ação e você vai ter que aplicar, ficar aplicando e monitorando. E quando você tem uma pessoa para isso, ela não impede o progresso, porque o progresso é o sucesso da empresa, o sucesso do serviço dela. Ela tem que ir para outra empresa rápido. Então, é a diferença de ter um consultor ou não. Então, assim, fala para mim não, pega aí o papel que você já está e escreva qual desses pilares você considera mais fraco hoje no seu negócio. Você tem mais dificuldade em saber ter o diagnóstico real da experiência, em saber como está sendo a experiência do cliente, a verdadeira experiência, como ele realmente se sentiu, como você ou o seu time fala que ele se sentiu, como você acha que ele se sentiu. O seu problema hoje é mais na captação e retenção dos clientes ou padronização e controle de processos. Escreve aí, coloca uma nota de 1 a 10 para os três. Vou dar um tempinho para você, vou tomar um golinho do café. Vamos lá. É importante que você escreva, porque uma das formas de você melhorar e você aprimorar os seus processos e você colocar resolução é detalhar o problema, é você escrever, é você materializar ele. Muitos empresários não. Enquanto você escreve, eu vou ir falando, gente. Muitos empresários não têm coragem de escrever para que não precise resolver. Quando você deixa o problema no ar, você acredita que ele não existe. E às vezes isso impede o progresso da empresa. Então vamos lá, de 1 a 10, diagnóstico da experiência. De 1 a 10, captação e retenção de clientes. De 1 a 10, padronização e controle de processo. Deu a nota? Qual desses você precisa resolver de forma mais urgente? Ou às vezes não segue a nota. Qual você acredita que precisa resolver? Bom, a gente vai entrar agora em o quão importante é e quem usa esse tipo de ferramenta para que eu tenha que usar também. É o Ellison que está falando? Quem é que fala? Quem é que usa? Porque eu preciso entender se isso realmente é necessário ou se é apenas algo que está sendo empurrado para mim. Vamos entender um pouco quem usa. Vamos ver aqui, Unimed, eu acho que é conhecida, o Google, LinkedIn, Burger King, Trackfield. Eu tô sendo irônico aqui, né? Tô lendo as empresas para ti, os nomes das empresas, para fazer você pensar. Você é maior que essas empresas? Eu acredito que não. Se essas empresas elas se preocupam e elas executam o cliente oculto, elas se preocupam com a experiência do cliente, você é quem para não se preocupar, para não estar fazendo isso? Então é por isso que você está aqui, para você conseguir melhorar e escalar mais, subir para um próximo nível. A pergunta-chave: é importante as pessoas falarem do seu negócio? Escreva se é importante, escreva aí. Sim ou não. Escreve, é importante as pessoas falarem do meu negócio? Escreve embaixo sim. Por quê? Porque o cliente oculto ele faz com que isso aconteça. Se torna, a partir do momento que você implanta ele e existe o NPS dentro da empresa, você faz com que as pessoas falem do seu negócio. E outra dica, as pessoas falam já. Às vezes você só não sabe. As pessoas às vezes falam bem, às vezes falam mal.
às vezes você não sabe. As pessoas te indicam qual o seu NPS. Você sabe isso daí? O que é? O NPS é o Net Promote Score. Ele... O quanto você indicaria empresa ou serviço para outra pessoa, para o seu amigo. E aí, de 1 a 7, essa pessoa ela é um detrator. É uma pessoa que fala mal do seu produto. De 1 a 6. De 7 a 8, essa pessoa ela é um meio termo do seu produto. Essa pessoa normalmente a gente pergunta o que faltou, porque se ela é um 7 a 8, ela prestou atenção, ela avaliou, ela tem capacidade de comprar, ela fez a aquisição do seu produto ou serviço. E aí você pergunta o que faltou para ser um 9 ou 10. Essas pessoas, um detrator, ele fala para a média de 25 pessoas, um detrator fala para a média de 25 pessoas mal do seu produto ou serviço. Ele teve capacidade de ir e colocar a nota ruim. Uma pessoa que está neutra, vamos colocar o termo neutro, ele é o 7 ou 8. Faltou, essa pessoa, se preocupe com ela. Ela realmente avaliou a experiência, tá? Ela se preocupou, ela teve cuidado de ir lá e dar a nota. Essa pessoa você só tem que se preocupar com depois, colocar lá o que faltou para ser um 10. Porque ela avaliou. Ela não gostou realmente de alguma coisa. Então ela é neutra, essa pessoa. Ela vai falar para outras pessoas, sim, mas ela vai falar muitas coisas reais do seu produto ou serviço. E se essas coisas reais não forem boas, ela vai falar mal. Por quê? Porque ela está falando a verdade. E aí nós temos os promotores do nosso produto ou serviço, da nossa empresa. Eles são 9 ou 10. Um promotor fala para até de 5 a 11 pessoas. Um promotor, ele chega a falar de 5 a 11 pessoas bem do seu produto ou serviço. Ele chega a indicar. Então nota-se que se você tiver uma pessoa que fala mal, ela fala para a média de 25 pessoas mal do seu produto ou serviço. Um promotor, ele fala para menos. Isso daí é coisa da vida, né? Coisa do ser humano. É ciência. Uma pessoa ela tem capacidade de falar mais mal do que bem do seu produto. Mas, se necessário, ela vai te indicar. Tá? Você realmente conhece sua empresa ou apenas a sua versão dela? Aí é a pergunta para você, você vai ter que escrever isso. Escreve aí, você conhece? Não precisa escrever a frase completa. Escreve assim, não conheço minha empresa, ou acho que conheço minha empresa. Quantos clientes você perdeu hoje? E o motivo que você perdeu esse cliente? Coloca para mim o motivo. Porque assim, no NPS, se você não tem, é bom você aplicar. Por quê? Porque você vai saber o motivo que você perdeu esse cliente. Você pode entrar em contato com ele e tentar trazer ele de volta. Porque se ele se tornar um promotor, ele fala bem. Se ele continuar no estado que ele está, ele vai impedir outras 25 pessoas de comprar o seu produto ou serviço. Sua entrega é boa ou você acredita no que quer para não ter que mudar? É a questão da pesquisa. Você pode melhorar ou você não está fazendo a pergunta, você não está fazendo a pesquisa. Então, passe a pesquisar. Passe a fazer as pessoas avaliarem você. Você realmente conhece a sua empresa ou a sua versão dela? Qual ferramenta valida a sua informação? Qual ferramenta? Porque você precisa de uma ferramenta, ou você acha? Você conhece a sua empresa ou você acha que conhece? Você tem na mente o sonho, você idealizou um sonho e você acredita que sua empresa está no caminho para se tornar aquilo que você idealizou. Tá, ela está no caminho. Só que onde ela está hoje? Qual que é a visão que você tem e como ela é vista pelo mercado? E qual ferramenta valida essa informação que você está pensando aí? Você tem um NPS, por exemplo, para validar? É coisa que você tem que se perguntar. Quantos clientes você perdeu hoje? E o motivo que você perdeu? Quantos? Coloca aí, qual ferramenta valida a sua informação? Qual plano de ação para corrigir o problema? Cara, é simples a pergunta. Quantos clientes você perdeu? Agora me fala, qual ferramenta valida essa informação? E qual plano de ação para corrigir isso? Porque você tem que corrigir. Qual plano de ação? Você está aplicando 5W, 2H para você corrigir isso? Não, seu time não está, sua gerência não está? Pensa nisso. Sua entrega é boa ou você acredita que é para não ter que melhorar? Qual parâmetro você usa para validar essa informação? Quem são suas referências? É o índio? É o índio? Você está entregando qualquer espelho que você entregar, qualquer coisa que refletir para ele é espelho.
Você falou que é espelho, ele acha que é espelho. E aí você está entregando o negócio tudo embaçado para ele, mas ele está vendo o contorno dele, para ele é espelho. E a pessoa que não tem conhecimento, que você está avaliando, tem a pesquisa, você tem os dados para mostrar, então você tem que começar a avaliar essas coisas aí, tá bom? Agora, Welson, como que eu resolvo esse meu problema, já que eu identifiquei que eu não tenho um cliente oculto, que eu não tenho um NPS dentro da minha empresa, que eu estou precisando resolver isso daí. Como que eu resolvo? Você tem que criar um plano de ação. O que é um plano de ação? É um termo em inglês, 5W2H, é usado para poder resolver problemas desde grandes indústrias até as empresas pequenas, médias, que têm conhecimento da ferramenta, ou que contratam um consultor que tenha conhecimento. Então, como que é um plano de ação? O plano de ação ele é muito simples, você vai ter acesso a ele, tá? Tem aqui a quantidade de itens, o nível de prioridade, então a gente vai ter 1, 2 ou 3 aqui no nível de prioridade. Aí nós temos o AT, né, que é os 5 Ws e os 2 Hs, tá bom? Os 5 Ws aqui, vamos no primeiro neles. O que é que eu tenho que fazer? O porquê que eu tenho que fazer, o objetivo disso. E é simples, tem que caber numa frase aqui, tá? Quem vai executar isso? Como isso será feito? Quanto isso vai custar? Se é um funcionário parado, a representatividade dele parado não, né? Executando isso daí é a hora, mas o preço da ferramenta que ele está usando, que você teve que comprar, ou o consultor, ou quem seja o cara que vai cortar a grama, vamos imaginar que é a grama ali. Então, o que é cortar a grama? O objetivo, manter a frente no padrão, bem asseada. Quem é o responsável? O responsável é o pessoal da infraestrutura da empresa. Então, aí tem que delegar para eles e lá dentro vai estar que ele vai ter que resolver isso. Quanto isso vai custar? É o preço do cara, seja por mês, tal, e aí vai ter que colocar o cálculo lá, a forma que é tratada com ele. Aí tem a data de início, a data de prazo e quando foi finalizado. Status. Aí você vai colocar se está feito ou se não está feito. Identificação verbal do status e observações. Tá? Então, aqui é o quando será feito, né? O when é quando. Então, esse aqui é o plano de ação. Isso vai ser preenchido e alguém vai ter que supervisionar isso daí para execução. E normalmente é o dono, porque o dono ele é o estrategista do negócio. Ele faz com que o negócio aconteça. Tá? E aí, como a gente identifica os problemas? Aqui é a ferramenta do cliente oculto, a gente aplicou dentro de uma empresa. Essa empresa ela queria apenas 2 empresas como referência. Nós fazemos média de 3 empresas como referência, 3 concorrentes principais. Essa empresa pediu apenas 2, tá bom? Ela pediu apenas 2. Então nós avaliamos 2. E aqui, esse primeiro quadradinho aqui, ó, não sei se vocês estão vendo a setinha, mas é a avaliação 1. É a primeira avaliação da empresa. A avaliação 2 é a segunda avaliação. Então, assim, na primeira avaliação, nós encontramos as falhas comparado com as outras empresas. Tá? Nós encontramos as falhas comparado com outras empresas. Aí executa um plano de ação. Plano de ação total, ele tem um prazo para finalizar. Aí executa o plano de ação e depois do plano de ação executado é feita uma nova avaliação. Essa nova avaliação, ela não é feita, eu vou lá e preencho. A primeira avaliação é contratada uma pessoa, essa pessoa vai e avalia a experiência que ela teve. Eu vou, no caso como contratou minha consultoria, eu vou também e avalio essa experiência. E aí é preenchida, é feito um relatório, e é preenchida uma tabela. Essa tabela é preenchida e é dado nota nos parâmetros de cada área, que são as 4 áreas. Aí a gente tem o diagnóstico. Aí nós vamos em outras 2 concorrentes principais, diretas, e avalia essa empresa também. Aí monta o plano de ação, executa o plano de ação e depois é chamado o diretor da empresa geral, abaixo do dono, o gerente, seja quem seja. 2 ou 3 funcionários e um cliente. E esse cliente é fornecido para ele um brinde para ele responder
um questionário. Ele vai dar uma nota dentro do questionário. E aí essa nota, essa quantidade de notas do mesmo é feita uma média ponderada e é dada a nota para a empresa. E aí a gente está falando de 4 avaliações, e aí a gente sabe se o plano de ação, por mim, no caso, executado, teve sucesso ou não. E aí aqui são os resultados, tá bom? Ó, a empresa tinha um probleminha ali no espaço físico e no atendimento, né? Só que tinha uma das concorrentes, ela estava com um atendimento um pouco melhor que ela, a outra não. E aí, nós executamos o plano de ação e esse foi o resultado. Cliente oculto, para você entender melhor, nós temos uma planta na minha frente aqui. O cliente oculto, para você entender melhor, ele é um espião do bem que conta a verdade sobre o seu negócio para você não ser pego de surpresa. Coloca na sua folha aí qual desses setores, que é o atendimento, o produto ou serviço, o espaço físico ou a parte online. Qual desses? Escreve aí, atendimento, espaço físico, online, produto ou serviço. Qual desses você quer começar melhorando? Muitos clientes meus clientes, acham que devem começar melhorando o produto ou serviço. Eu acredito que você tem que melhorar a experiência do cliente. Porque se uma pessoa chega calada, executa um bom serviço lá no barbeiro, frequenta a barbearia, executa um ótimo serviço no barbeiro, mas o cara não cria uma conexão, talvez ele volte no lugar, mas não com o mesmo cliente, não com o mesmo funcionário. Depois ele volte no lugar, ou nem volte. Por quê? Porque o mundo ele depende da experiência, ele depende do relacionamento. Você sempre está vendendo uma pessoa, você não vende para uma IA, você não vende para IA. Você vende para um consumidor final, seja ela uma outra empresa que ainda vai pegar e vai processar aquilo ali, a matéria-prima que você gerou, tal, e vai fazer um produto ou serviço, mas sempre tem alguém comprando. E vai depender de qualidade e relacionamento. Isso é tão profundo que já existiram empresas que eu entrei, deixa eu tirar essa planta do meu rosto aqui. Já existiram empresas que eu entrei que tem 2 avaliações. Peraí. Aí, tá certo. Já existiram empresas que eu entrei. Vamos preencher o plano de ação. Deixa eu passar esse slide aqui. Pra gente conseguir entender. Tá. Já existiram empresas que eu entrei que ela tinha negociado com um fornecedor e o fornecedor estava há uns 3, 4 anos, quase 5 anos, vendendo para a empresa. Essa empresa estava pagando muito mais caro do que no mercado. E o dono estava resistindo trocar de fornecedor que ia vir dinheiro pro bolso dele. Sabe por quê? Ele falou, porque a gente trabalha há muitos anos, eu tenho confiança nele por conta do relacionamento. Ele estava pagando mais caro, mas o relacionamento estava fazendo ele pagar mais caro. Eu fui, negociei, mostrei outros 2 orçamentos, ele não quis chegar. Foram 2 fornecedores. Ele não quis chegar. Eu cortei ele, o outro fornecedor ficou sabendo, a gente conseguiu chegar no mesmo preço, porque ele entendeu que eu realmente ia cortar. Que ali eu pedi autorização pro dono, né? Eu entro na empresa, como fazia a consultoria, olho todo o parâmetro e a gente vai executar, coloca no plano de ação, ele autorizou, a gente vai executar o plano de ação. E aí vai resolver. Então, o relacionamento ele é tão importante, o atendimento, a experiência do cliente, que ele volta a comprar só porque se deu bem com as pessoas. Todo mundo precisa fazer parte de uma comunidade. Se você criar dentro da sua empresa como se fosse uma comunidade, um seio de experiência para o cliente, então o cliente ele chega, ele sabe que tem o vendedor A, B e C, o Júnior, o João e o Jefferson. Ele se dá bem com o João, de vez em quando quem recepciona ele é o Jefferson, mas já direciona ele, e aí tem o Júnior, João e Jefferson. E aí o Júnior, João, já me confundi aqui, mas ele é atendido só pelo João. O Jefferson sempre recepciona ele, mas já direciona ele pro João.
E o Júnior tá ali, dá um oi, sempre traz um café. Existe um seio de experiência. Os três estão trabalhando para que aquele cliente tenha experiência, porque quando um dos outros estão em experiência, estão em atendimento, os outros ajudam na experiência daquele cliente dele também. A empresa faz com que os clientes chamem outros clientes, levem outros clientes para visitar, porque a experiência é muito boa. Que fazem parte de um ciclo. Sempre que você cria um ciclo de relacionamento dentro da empresa, as pessoas passam a participar. Um sabe da vida do outro, etc. E o negócio vai evoluindo, é diferente, é melhor, gera valor. Então, uma das coisas que eu sempre proponho é fazer com que o cliente tenha experiência com todos os outros vendedores. Não que ele compre com eles, mas que ele tenha experiência. Um atende, o outro traz o café, o outro puxa uma conversa, o outro chega do lado para ficar perto. Ele é experiente, trabalha ali há um tempo, mas a gente vai falar o seguinte: ó, o Jefferson vai acompanhar o João no treinamento, porque o João, ele fez um treinamento, no atendimento, que ele fez um treinamento, que ele está aplicando esse treinamento. Ele também quer aprender um pouco sobre esse treinamento, a aplicação. Ele vai promover algumas coisas aqui durante a sua venda, tá? Então ele está me acompanhando. E aí o outro rapaz fica do lado, puxa a conversa, extrai o cliente. E ele teve a experiência. Ou a gente faz vice-versa. Ó, ele vai atender, a gente fez um treinamento, eu passei algumas coisas para ele. Ele já é sensacional, sempre atende você. Mas a gente está fazendo como se fosse um treino com ele aqui, melhorando algumas outras coisas na experiência do cliente. Inclusive, você quer café com açúcar ou sem açúcar? E aí vai levando o cliente para um outro nível de experiência. A aula de 15 minutos foi para 30. E levou o cliente para um outro nível de experiência. E aí, com isso, a gente criou um ciclo em que a pessoa sabe um pouco da pessoalidade, que é da parte pessoal do vendedor. Que ele estava passando por uma experiência de treinamento, uma avaliação, alguma coisa. O cliente vai ficar alerta, o cliente vai começar a prestar atenção em coisas diferentes, vai gostar mais. E aí, tudo isso é provocativo. Bom, vamos lá na ferramenta para você entender como que funciona. Tá? Eu não vou abrir a ferramenta, você vai ter acesso a ela. É muito simples, você vai clicar na célula branca, tá? Você clicou nessa célula branca, por exemplo, vamos no atendimento, atitude do funcionário. Vai clicar, vai estar uma nota de 1 a 5 e vai se preencher da nota da atitude que aquele funcionário teve. A atitude é a atitude dele, é a energia que ele colocou. A energia que ele colocou para poder te atender. É a atitude dele. Uma atitude contagia, energia. Energia contagia. A gente vai colocar energia. Aí, a abordagem, que aqui, nesse caso, é a abordagem técnica. É o conhecimento técnico dele. Embaixo nós vamos colocar a solução do problema, a solução que ele apresentou para você. Depois nós vamos na aparência, e aí a gente está falando tudo do atendimento. O uniforme está sendo avaliado, toda a aparência do atendimento, disposição talvez de produtos, mas está um pouquinho mais abaixo, e nós vamos dando as notas. Tá bom? Então a gente faz a primeira avaliação da empresa e depois as dos concorrentes. Aí a gente vai avaliar o atendimento, infraestrutura, que é espaços e objetos. Aí avalia a fachada, disposição de produtos. Esse daqui, como que tá pequeno aqui para eu poder ler? Iluminação, móveis, facilidade de circulação interna, odores, limpeza, aí a parte online, navegabilidade. Se é intuitivo o site, o local que a pessoa está fazendo o atendimento, o visual do site e assim por diante. Tá? A ferramenta ela sofreu uma atualização, está escrito algumas outras coisas para ficar um pouco mais didática. E apresentação do produto ou serviço, custo e assim por diante. Tá bom? Então a gente faz a primeira avaliação, depois faz a avaliação dos concorrentes, aí faz depois de aplicado o plano de ação para corrigir essas coisas que estão abaixo do cliente. Tá? Que estão abaixo, a gente vai notar o que está mais urgente, aí sim nós vamos lá e depois de executado faz a terceira avaliação. Aí a gente fez isso, a gente vai lá no plano de ação, preenche o plano de ação conforme a urgência e resolve o produto, resolve o serviço, resolve o atendimento, resolve a parte online,
resolve o que tem que ser resolvido. Tá? Para baixar, existe, a partir do momento que você concluir a aula agora, tá, fica liberado para você baixar a planilha do plano de ação e a planilha para você fazer a aplicação do cliente oculto. Ela é muito simples, tem que ser real, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser questionador, você tem que, se você tiver a necessidade que alguém vá avaliar na sua empresa, nós fazemos a contratação dessa pessoa, essa pessoa vai até a sua empresa, se necessário eu vou até a empresa também, tá? Mas isso aí tem seu determinado custo, gera muito valor, sim. As pessoas às vezes por não enxergar o valor, não estão dispostas a pagar o preço, tá? É caro? É barato? É resolvedor. É resolvedor. Pensa o seguinte, se um cliente passar a comprar com você, ou 10 clientes a passar a comprar com você, ou voltar a comprar com você, você pagou o serviço. Então, é uma coisa que realmente pode gerar muito valor para ti, pode resolver seu problema, vai ajudar com que você chegue em outro nível, escale para o próximo nível. É muito didático, é muito simples, é isso que eu falei para ti, tá? A gente vai preencher o plano de ação e aí vai executar. O plano de ação também é bem simples, notou o que precisa ser resolvido, vai preenchendo aqui e vai executando conforme a urgência da situação, tá? Bom, gente, finalizamos a aula. Se você tiver alguma dúvida, volte do começo, assista novamente, faça a aplicação. É uma aula um pouquinho esmiuçada? Para que você consiga chegar no outro nível. Wellington, 40 minutos de aula. 40 minutos de aula que vai transformar você. Vai levar você realmente para um outro nível, vai ajudar com que você melhore a experiência do cliente. Fazendo isso, outros clientes, é mais dinheiro no seu bolso. No final, o empresário quer saber de mais dinheiro no bolso dele, economizar, né, para ter que ficar captando cliente. Imagina você ter que ficar captando um monte de cliente e aí você não sabe onde está um problema. E aí esses clientes, eles compram uma vez e vai embora, pede reembolso. Cara, gera retrabalho, porque você não sabe, você não identifica qual que é o seu problema. Então isso daqui é para colocar mais dinheiro no seu bolso. E às vezes para impedir que o dinheiro saia do seu bolso, para ficar resolvendo coisas. Então, tá feito. É isso. O resumo da aula em geral. Seja sincero ao avaliar sua empresa ou ao contratar, você vai ter a sinceridade disso. E isso vai fazer com que você tenha mais dinheiro no seu bolso. Bom, te vejo na próxima aula e até mais. Só vitória!